Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela sensação de ter muito potencial, mas sentir que a idade é uma barreira? Que as pessoas não levam a sério só por ser jovem? Pois é. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num método bem direto e talvez até surpreendente para construir autoridade e ganhar aquele respeito tão buscado. Vamos nessa! Bom, tudo isso parte de uma questão central, né? Um desafio que aparece sempre para quem é jovem, tem ambição e está buscando seu lugar no mundo. É aquela coisa de ter as ideias, a energia, mas sentir que falta credibilidade para que essas ideias sejam de fato ouvidas. Então, a pergunta que fica no ar para muita gente é essa aqui. Como eu faço para as pessoas acreditarem em mim já que eu sou jovem? É um desafio bem comum, essa ideia de que a idade pode ser um obstáculo. E é exatamente a estrutura proposta para superar isso que a gente vai analisar agora. E a base para toda essa discussão vem, olha só, de um conselho bem antigo. Não deixe ninguém te menosprezar por ser jovem, mas seja um exemplo. Sabe, a ideia aqui não é ficar de braços cruzados esperando o respeito chegar. Pelo contrário, é sobre construir esse respeito ativamente, através da própria conduta. Ok, se o objetivo é ser um exemplo, como é que se chega lá? A primeira parte da resposta é bem intensa. E não é uma diquinha qualquer, não. É quase uma receita, sabe? Uma prescrição bem séria para uma autoeducação intensa e muito focada. O ponto de partida é esse aqui, ó. Uma mudança radical de mentalidade. É sobre levar o próprio aprendizado a um nível de seriedade máximo. Não tratar como um passatempo, mas como a prioridade número 1. E isso não é só papo, não. A coisa é bem concreta. A sugestão é específica. Ler, no mínimo, 50 livros por ano. Pensa só, é um compromisso e tanto com o conhecimento. E não para por aí. Além da leitura, o plano inclui dedicar 2 horas por dia para consumir conteúdo que enriqueça a alma. Pode ser podcast, palestra, audiobook, qualquer coisa que realmente faça a mente expandir. É um investimento diário, consistente, no próprio intelecto. Claro, né? Para conseguir encaixar tudo isso, alguma coisa tem que sair. A recomendação da fonte é bem direta. Cortar distrações como serviços de streaming, qualquer outro tipo de conteúdo que é descrito como algo que deprava a alma. A ideia é trocar isso por crescimento pessoal. Agora, o que eu acho incrível aqui é o poder do longo prazo que isso mostra. Pode parecer um número gigante, 50 livros por ano, né? Mas quando a gente olha para uma década, isso se transforma em 500 livros. É a construção de uma base de conhecimento gigantesca. E não é ler qualquer coisa, viu? As áreas de foco são bem específicas. Empreendedorismo, história, finanças e economia. A ideia aqui é bem clara. É construir uma base sólida, um entendimento profundo de como o mundo e o mercado realmente funcionam. Mas é aqui que a conversa fica ainda mais profunda. A gente sai daquela ideia de só acumular conhecimento e entra na busca por algo, digamos, maior. A sabedoria. Não é só sobre saber fatos, mas sim sobre entender as verdades que realmente duram. Então, o que seria essa tal de sabedoria por essa perspectiva? É basicamente o conhecimento daquilo que não muda. O entendimento de verdades eternas, de princípios que continuam valendo, não importa a época ou a cultura. É um tipo de saber muito mais profundo. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, o conhecimento. Fatos, números, coisas que mudam o tempo todo, tipo, quem é o governador atual? Do outro lado, a sabedoria, que lida com verdades que não mudam, com as grandes questões. Ok, então se sabedoria é sobre essas verdades que não mudam, que tipo de pergunta ela tenta responder? São as grandes questões da vida, né? O que é bom e o que é mal? Qual o propósito de alguém? Para onde vamos? O que é amor, misericórdia, justiça? Pois é, segundo essa linha de pensamento, são essas as perguntas que realmente contam no final das contas. Certo. Se a sabedoria é o grande objetivo, como a gente chega lá? Parece uma coisa meio inalcançável, né? Mas a fonte que a gente está analisando mostra 2 caminhos bem claros para adquiri-la. O primeiro caminho, bom, é o tradicional. Décadas e décadas de experiência de vida, de sofrimento, leva tempo. Já o segundo caminho é quase como um atalho. Ir atrás, de forma ativa, dos textos, dos autores e dos escritores que já se debruçaram sobre essas verdades. E com isso a gente chega na base de tudo, no ponto de partida de toda essa jornada. Afinal, qual é o alicerce sobre o qual, segundo essa visão, a sabedoria e, por consequência, o sucesso são construídos?
E a resposta, segundo a fonte que a gente está explorando, está toda contida nesta frase: a sabedoria começa com o temor do Senhor. Este princípio é colocado como o verdadeiro começo de tudo. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, nesse contexto? É definido como o entendimento de que existe um Deus e que nós não somos ele. É, no fundo, um princípio de humildade, de reconhecer que existe algo muito maior. E olha só como tudo se conecta e volta para o começo. A grande conclusão é que quem abraça essa jornada de ser um eterno aprendiz, buscando essa sabedoria, vai se tornar, consequentemente, um empreendedor de sucesso, uma pessoa realizada. O aprendizado contínuo é a chave de tudo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar um pouco. Quais são as verdades eternas que guiam a nossa própria busca por sabedoria? O que de verdade não muda? É uma pergunta fundamental, né? Para a gente refletir enquanto aplica essas ideias na própria caminhada.